Feller, no Rio de Janeiro, e Valdemar Kerstmann, em São Paulo. Coordenamos o projeto de aliado Kelly Instituto para o Brasil e Portugal. O Kelly Instituto é uma ONG israelense que oferece benefícios adicionais para quem tem a LIA aprovada pela agência judaica. Está pensando em fazer LIA? Entre em contato conosco pelo Facebook ou Instagram. Já fizemos diversos outros vídeos com muitos temas diferentes. Procure os temas do seu interesse e assista quantas vezes você quiser. Entre em nosso canal do YouTube ou do Facebook, estão todos lá. Procure por Keren Leedidut Brasil ou peçam um link para nós. Um bom café para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Café com o Keren. Lorena, como você está? Tudo bem? Tudo Oi, bem, Marcos. Valdemar? Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Então tá bom. Bom, vamos começar com as perguntas. O que o pessoal vai querer saber? Então, vamos lá. Marcos? Vamos nós. Lorena, quando você fez a LIA? Eu fiz aliar em 2002, né? Já tem bastante tempo. Estou aqui já há bastante tempo em Israel. 21 anos já. Isso, Bastante. 21 anos. Qual foi o seu objetivo quando você fez a LIA? Então, eu vim para Israel já com foco ali de estudar, né? Na Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu tinha começado a estudar no Brasil Direito, mas aí eu vi que já estava querendo fazer aliar, vim para a Universidade Hebraica, estudei Relações Internacionais e fiz um mestrado também em Diplomacia. E aí lá eu já peguei todo o esquema de Israel, vamos dizer assim, que aí fui conhecendo gente, fui aprendendo mais hebraico, enfim. Ah, legal. Quando você começou a trabalhar no Keren Leedidut? Há 8 anos eu já trabalho no Keren Lididut. Na verdade, eu comecei nos primeiros meses com o Rabino Eckstein, diretamente, com os Olha. grupos que ele trabalhava, enfim, que falavam português e espanhol, então eu acompanhava, estava ali com os grupos e com o Rabino Eckstein, e também com a filha dele, que hoje é a nossa presidente do Keren Lididut, né, Yael Eckstein. E aí, com a abertura do projeto da Aliá dentro do Keren Lididut, eu passei a coordenar, né, a absorção dos Olim aqui em Israel, né, a chegada dos nossos Olim. Bom trabalho. Quais são suas funções aí? Então, eu sou a coordenadora de Olim aqui da Keren Lididus, né, a pessoa que recebe, que orienta o Olê quando chega. Então, antigamente, na verdade, a gente estava ali no aeroporto, recebia, eu ia fisicamente, recebia os grupos, mesmo 3 horas da manhã, mas com o corona, a questão mudou um pouco, né? A gente não podia chegar no aeroporto, enfim, passamos esse processo, né? Essa pandemia. Depois da pandemia, a gente continuou com o formato, porque a gente descobriu, né? Como nós estamos agora aqui no Zoom, o formato do Zoom, e aí a gente entendeu que talvez seria até melhor, porque talvez o olê chega ali cansado, não está bem, né? Em foco, né? Então, o que acontece? A gente espera aqui, né? Nossa equipe, eu com os brasileiros e outros né, da América Latina, espera o olê chegar, sentar um pouquinho em casa, ver onde é que ele está, e aí a gente faz um encontro para que eu possa passar todas as informações, né? A orientação que eles precisam para os primeiros dias. Olim de quais países você recebe quando eles chegam em Israel? Então, os brasileiros, né? Os Olim do Brasil, obviamente, e o resto da América Latina, que é a América do Sul, Central, e claro que inclui também os Olim que chegam de Portugal e da Espanha também. Legal. Então, agora eu vou fazer uma pequena explicação como que funciona, tá? A transição do trabalho. Por quê? Porque eu e o Marcos somos os responsáveis por dar toda a assessoria e suporte aqui no Brasil. A partir do momento que todo mundo entra no avião, tá? Nós normalmente temos um grupo no WhatsApp onde coloca todo mundo que está indo no grupo. Nós incluímos a Lorena nesse grupo, tá? E quando a pessoa chega em Israel, todo o atendimento, as dúvidas, né, e a assessoria passa a ser da equipe em Israel, com a Lorena como a principal, tá? Então, quem está no Brasil, fala comigo e com o Marcos. Chegou em Israel, conversa diretamente com a Lorena, tá? Então, vamos falar um pouquinho de quando
você assume, né? Quando, né, a gente passa o bastão, vamos dizer assim. Isso. Então, quando o grupo chega em Israel, quando que você se apresenta e como que você costuma fazer isso? Então, obviamente, como o Valdemar, como você explicou, Valdemar, aqui, bem, bem, né? Então, a gente está conectado, claro, a gente trabalha em conjunto, então eu sei quais são os grupos que estão chegando, eu sei quem está chegando, obviamente, se é uma família, se tem alguma família com pet, enfim, a gente tem toda a informação, se tem algum caso especial, o Valdemar e o Marcos estão em contato comigo, eu sei dos casos, né? Então, o Olê chegando aqui, eu sei o horário do voo, né? Quando os Olim já chegam aqui em Israel, espero um pouquinho eles chegarem em seus destinos, né? Se for um mercado Clitá, né? Um centro de absorção, ou se for uma aliada direta e vão para algum apartamento que é alugar, alguma coisa do tipo, eu espero descansarem. Depende também do dia, né? Pode ser assim que chegaram não sei, de repente, num voo de quinta-feira à noite, né? Então sexta-feira aqui já tá quase na entrada do Shabat. Quando dá, quando eu vejo que dá tempo ainda para colocar ali uma reuniãozinha, sabe, de Zoom, já para dar aquela informação para a pessoa já ficar tranquila no final de semana, eu faço. Quando não dá, a gente espera até o domingo. Se for no meio da semana, claro. Então, depois de, vamos dizer assim, umas 24 horas, eu entro em contato, marco um Zoom, passo informações no grupo de WhatsApp já né, de antemão, antes do Zoom, para a pessoa já se situar. E no Zoom eu passo toda a orientação dos primeiros dias, né, do Olê aqui em Israel, das primeiras coisas que precisa fazer. E claro que surgem aí várias perguntas, várias dúvidas, coisas até inusitadas de Olim, e eu estou ali para assessorar, para responder e orientar. Tá. A gente não vai entrar nos detalhes, porque isso a pessoa só tem que se preocupar quando chega em Israel. Mas Uhum. qual que é a forma? Quais são as informações, assim, de uma maneira geral, você costuma passar para todo mundo? Então, o Olê, quando ele chega no aeroporto, ele recebe uma pastinha, né, da agência judaica, onde tem algumas documentações, né? A documentação do plano de saúde daqui, que se chama Ocupat Rolim. Tem também, eles recebem também um livrinho com a foto dele já organizadinha, com a data da aliá, o nome completo, toda a informação, o número de Teudat Zehut, inclusive, né? O Olê já chega aqui com o número de Teudat Zehut, que é a identidade israelense do Olê. Então, eles chegam com essa pastinha já organizada, né? E eu explico o que eles vão fazer a partir dali, né? O que que vocês, ok, vocês receberam a pastinha e o que que vocês fazem daqui para frente, né? Como é que faz para marcar, para tirar a identidade no Ministério do Interior, né? Daqui de Israel, que é o Misrar Apnim, como se faz para ir no banco, abrir uma conta, o que que é melhor, o que que se faz antes, né? Qual é a ordem correta? Onde você precisa ir? Com quem você tem que falar? Informações do tipo, vamos dizer assim, até informações básicas do tipo, eu quero pegar um ônibus, como faço para pegar esse ônibus, né? Eu tenho que fazer uma carteirinha, onde é que eu compro? Então, esse tipo de pergunta, então, eu estou falando de uma Carteira de forma motorista, geral, né? A carteira de pessoa pergunta motorista, bastante. bastante, claro, bastante. As questões, assim, de revalidação de título, essas coisas, vamos dizer assim, que são perguntas que a gente deixa mais para a próxima fase, vamos dizer assim, próximos dias, né? Nos primeiros dias, a gente trata de lidar com as questões primordiais, né? Naquele momento ali, que a gente precisa tirar a identidade, abrir a conta de banco, ir no Ministério, né, de Absorção, para receber toda a informação, né, que o Olê precisa, enfim. Então, nesse Zoom, a gente fala dessas questões, a gente explica onde faz, quando faz, como faz, com quem fala, enfim. Inclusive informações do tipo de, por exemplo, aqui tem, vou já jogar um termo, vamos dizer assim, tem um representante em cada cidade que ele se ocupa, né, do Olê que está chegando, que é a função dele, que se chama proyecto aqui em Israel. Então, cada cidade tem um proyecto, né, um orientador da prefeitura, né, inclusive existem cidades que têm um proyecto que fala a língua, né, que fala ou o espanhol e às vezes até o português, mas assim que é mais a gente tem mais que fala espanhol, mas É claro. sempre tem que dar um jeitinho e vai ter uma pessoa ali, ou um voluntário que fala em português e que vai ajudar. Então, eu passo essa informação de quem é a pessoa na cidade, com quem eles podem falar. Se eu sei de algum voluntário na cidade que o Olê está indo, eu passo a informação desse voluntário.
porque às vezes a pessoa precisa de uma pessoa ali do lado, até para fazer perguntas, e fora outras dicas, né? Em relação a aliar e a chegada aqui, vamos dizer assim, nos primeiros dias e depois, obviamente. Tá, e aí, só para saber um pouquinho que o Misrat Aklita, que é o Ministério da Absorção, ele é responsável por dar os benefícios para os Olim Hadashim. Uhum. Eles fazem algum tipo de orientação para o Olê, ou cada Olê se vira? Como que funciona essa parte? Bom, vamos dizer assim, que na teoria, sim, cada cidade tem uma pessoa, né, que representa, que cuida do olhê de uma determinada língua, né? Então, cada país, vamos dizer assim, teria que ter uma pessoa que fale a língua do determinado país, como eu falei aqui, na maioria dos casos, das vezes, né? No caso do brasileiro, geralmente uma pessoa que fala espanhol, então tem também essa pessoa dentro do Ministério de Absorção, que se chama Ministério Aliá Veklitar, Klitar Aliá. Então, lá, o olê é orientado por mim, né, e também por os próprios orientadores, né, do Ministério de Klitar Aliá, sim, de chegar ali no Ministério e procurar quem é o seu orientador, porque até mesmo, como eu falei, tem a pessoa da prefeitura da cidade e tem também do próprio Ministério. O olê chega, se apresenta, né, e fala, ó, sou Olê Hadash, eu sou do Brasil, onde é que eu tenho que ir aqui, com quem que eu tenho que falar? E vão, né, claro, passar a pessoa até o representante, né, do Brasil, assim, dos Olim que vieram do Brasil, ali naquele ministério daquela cidade, certo? E aí eles vão receber toda a informação relacionada a aliar, óbvio, né, que seria Ulpan, como eu faço para começar o Ulpan, quais são as minhas opções, onde é que eu posso estudar, quais são os meus direitos, se eu não consigo trabalhar logo quando termino o PAN, como faço? Vocês me ajudam? Tem algum programa para me inserir no mercado de trabalho? E todo esse tipo de pergunta, eu sempre falo para o Lê, olha, vocês chegam lá no Ministério, vão perguntar, porque existe sim, existe a ajuda, existem os projetos, vocês só precisam perguntar, se informar e saber o que vocês podem receber de apoio, de informação, porque Israel, né, e o próprio ministério, vamos dizer assim, o Israel é o único país, vamos dizer assim, no mundo, né, que tem um ministério que cuida somente disso, somente desses temas, né, desses assuntos, que cuida do Olê Hadash, até a terminologia, né, do imigrante judeu, que está associado com a questão, né, com o sionismo, existe só aqui em Israel. Então, esse ministério é uma coisa única. Então, lá eles estão ali trabalhando para isso, para cuidar do olê, para dar assistência ao olê, para melhorar a adaptação do olê aqui em Israel. Então, eu sempre digo, vão lá, perguntem, se informem, porque é o lugar, é o endereço que vocês têm que perguntar. E eu estou aqui para orientar, mais informação oficial, né? E onde vocês vão receber o apoio financeiro, estratégico, enfim, é lá nesse ministério, no Ministério de Absorção. Absorção. Uhum. Maravilha. Tá. Um dos benefícios do Keren Lady Dut, né, é o valor financeiro que a gente dá, que é mais ou menos o Uhum. equivalente a US$ 500 por adulto e mais ou menos US$ 300 por criança. Do Isso. governo, a pessoa, a família, né, recebe um dinheiro quando chega e depois mais 6 pagamentos. O nosso é uma vez só e Mas é sim. adicional, tá? Uhum. Então não perde nada do governo, continua tudo igual, a gente entra em paralelo. Então o dinheiro inicial da família é o dinheiro do governo, somando com o nosso. Como que Isso. faz para receber esse o nosso pagamento? Como que costuma ser o procedimento? Ok. Então o dinheiro, vamos dizer assim, o presente, eu chamo de presente porque é um presente, né? A gente chega Um aqui bônus. e receber aquele dinheiro, um bônus, né? O olê chega aqui, recebe aquele bônus, é uma maravilha. Você chegar aqui, quando eu fiz aliar, não tinha Querela de Duty, então eu não recebi os US$ 500 para comprar ali umas coisinhas para minha casa nos primeiros dias. Mas, enfim. Então, o olê chega aqui, recebe o dinheiro, a gente passa. O que acontece? Quando o olê que chega com a Querela de Duty, né, que está em contato comigo, até no próprio WhatsApp, eu já mando informação, peço que me mandem por WhatsApp, né? A foto da Teodato Olê, porque ali eu tenho toda a informação do Olê, sei quem é, quando chegou, qual o número de identidade, enfim.
e com o número israelense que eles já recebem no aeroporto, né? Quando o olê chega aqui em Israel, eles recebem um chip, um número de telefone israelense, que é a agência judaica que passa para o olê. Eles já É, recebem isso dentro da pastinha. só falar, é Uhum. um chip por família, tá? Por As família, pessoas recebem, exatamente. É uma se tiver família. um casal, é um chip só que vai receber. Isso, exatamente. E eles fazem isso, deixa eu fazer só abrir um parênteses para explicar sobre o número. A questão aqui não é ajudar com o número para o olê ter um número em Israel, né? Para ajudar a comprar, vamos dizer assim, o chip. Não é essa. A ideia é ter o contato, é o olê já ter uma forma de se comunicar nos primeiros dias, né? Essa que é a ideia da ajuda com o chip, né? E até a própria agência judaica, ela associa o número com a família, com a pessoa que recebeu, ou, né, o olê só, se veio só, associa com o número da pessoa e já sabe que aquele número ali é referente e é daquela pessoa. Então, quando eles querem mandar, inclusive, mensagens por SMS ou entrar em contato com o Olê, eles sabem que aquele número ali é do Olê. E é bom falar isso, porque às vezes a pessoa, tá, eu vou já mudar aqui nos primeiros dias, ou então eu deixo esse aqui com meu filho, pego outro, aí o filho já não olha as mensagens que estão recebendo ali, né, no telefone. Então, eu sempre falo, fiquem com esse número os primeiros dias para vocês estarem conectados né, com o sistema, vamos dizer assim, com a agência judaica, para vocês já terem um número, enfim. Então, voltando aqui para a questão do bônus, esse número eu preciso porque eu coloco a informação no sistema do Keren Lidut, o número de telefone israelense, o nosso departamento de financeiro recebe essa informação, eles entram, veem aí, ó, essa família chegou, ok, já estão aqui, esse é o número, né? Então, eu já posso mandar a mensagem de texto informando, né, que eles já podem preencher um formulário que eles mandam. O que acontece é o seguinte, o Olê recebe um link, ele entra, e aí abre um formulário da Keren Lidut, que está em português, né, para o brasileiro em português, quem fala espanhol, enfim, vai receber em espanhol, e você simplesmente, os Olim tem que preencher o formulário com o número da conta do banco, né? Seria o número, o nome do banco, o nome, né, do Agência olê, e tal. e a agência, enfim. Isso chega no nosso sistema. A partir do momento que entra no sistema do Keren Lidut, já nos próximos dias a gente faz a transferência bancária e o olê recebe o valor, né, referente a cada família que vai receber, ali direto. Ou seja, é um por família. Então, se é uma família que tem que receber, né, o marido, a esposa e as crianças, então o número da conta que eles vão mandar, que é do próprio olê, claro, da família, se for uma conta conjunta, ou enfim, se for uma pessoa da família, ou conjunta ou não, eles vão receber todo o valor juntos, né? Junto. Seria todo vamos dizer, o valor total, né, da família ali naquele número. Então, é por transferência bancária, então, para ficar claro, né? Porque até seria bem complicado. No passado, a gente fazia um pouco, a gente distribuía cheques, né? Agora, imagina vocês, um olê foi para Eilat, o outro foi para Haifa, o outro foi para Hanana. Então, a gente tinha que como fala aí no Brasil, né? Se virar nos 30, né? Para distribuir os cheques, mas hoje já está muito mais fácil com a transferência que foi aprovada e também para a gente fica fácil e para o olê ainda muito mais, que recebe Só, muito mais rápido. só lembrando que esse número de telefone, o Ministério da Absorção, o Ministério do Interior também tem esse número. Então, qualquer informação que eles precisarem dar Isso. para vocês, vai ser através desse número. E se vocês trocarem de número, tem que avisar para todos os ministérios que vocês trocaram, inclusive para a Lorena. Exatamente. Com certeza. Boa. Verdade. Lorena, uma pergunta a mais aqui. Qual o tipo de pensamento que pode atrapalhar ou ajudar no processo de adaptação de um Olé Haddad? Boa pergunta, Marcos. Olha só. O olê que chega aqui em Israel achando que ele vai encontrar o Brasil aqui dentro, no ssentido do hebraico, vamos dizer assim, usando o português, procurar um médico que fale português, ou procurar ter um trabalho né, que ele use o português. Enfim, pode existir uma coisa existir? Pode. Mas o olê que vem com essa mentalidade para procurar e acaba, claro, não achando com tanta facilidade, ele pode se frustrar, né? Ele vai se sentir, ele vai, inclusive tive vários casos de Olim, não vários, mas alguns casos, vamos dizer assim,
que vieram com essa mentalidade de estar ali usando o português e evitar o hebraico, e eles não se adaptaram, infelizmente, porque foi muito frustrante para eles não encontrar, como eu expliquei aqui, né, um médico que fale português, ou um trabalho que ele só possa falar português e não use o hebraico, enfim. Então, não vir com uma base do hebraico é uma coisa que pode Dificultar, vamos dizer assim. atrapalhar, É, e até atrapalhar um atrapalhar, pouquinho. né? Isso. E uma coisa boa, né? Então, a mesma coisa, né? Claro, o hebraico. Você vindo com uma base de hebraico, você podendo se comunicar, né? Mesmo que um pouco em hebraico, ou até dominar o inglês, até ajuda, porque aqui as pessoas sim falam muito inglês. Não todos, mas dá para falar inglês na rua, apesar de que o hebraico seria o ideal, óbvio, porque no final todos vão precisar usar o hebraico. Então, quem vem já com uma base, né, que já tenta saber alguma coisa e já entrar no esquema do hebraico, eu acho que consegue se adaptar muito mais rápido e muito mais fácil aqui em Israel. Então, obviamente, a língua é fundamental. Uma coisa que eu costumo até falar para alguns Olim, eu pergunto se fala hebraico, né, antes de ir, pergunto se fala hebraico, fala inglês. E para quem fala inglês, eu costumo falar, o inglês é ótimo porque você vai ter poucos problemas de comunicação em Israel. Só que cuidado, porque quanto mais falar inglês, mais vai demorar para aprender o hebraico. E cidadão É, israelense fala hebraico, não fala inglês, é. né? Aí o Valdemar chega aqui, né? Que ele sabe hebraico também um pouco, e vem com o É, inglês dele, que é bom, aí ele vem aqui falando com todo mundo em inglês, eu falo, olha, Valdemar, você vai ter que parar de fingir que não vai saber, não está falando inglês, porque senão você não vai não, desenvolver o seu hebraico. Então, é um bom preciso exemplo. estudar mais, preciso estudar mais. Ó, você está chegando lá, no hebraico. Lorena, Hum, quais as maiores dificuldades que o Olé encontra no início da adaptação? e Apesar de sem o hebraico ou coisa parecida. as maiores dificuldades? Talvez seria, vamos, que ponto que eu levaria? Tem algumas coisas, mas assim, me ajuda aí, Valdemar, o que você pensaria uma coisa assim? O Procurar um emprego na trabalho, área, né? Um Ah, pouquinho mais complicado no boa, começo, boa, principalmente sem saber o verdade. hebraico, né? Boa, um bom exemplo, porque geralmente a gente chega cheio de sonhos, né? Idear, eu quero fazer isso, vou começar a estudar, eu sou dentista, vamos dizer assim, quero começar a estudar, trabalhar na área odontológica e tal, e aí descobre que não é tão fácil assim, que mesmo, né, já sabendo um pouco de hebraico, até o próprio hebraico, né, sabendo um pouco e tal, até a gente descobrir, né, onde ir, onde começar a trabalhar e tal, pode demorar um pouco, né? Então, essa questão de você vir com a mentalidade, né, vamos dizer assim, aberta para isso, aquela cabeça aberta de saber que, ok, estou chegando, sou um imigrante, sou novo no país, eu ainda não conheço todo mundo, então eu estou aberta a trabalhar com o que der, né? Se tem ali um trabalho no supermercado, eu vou pegar, porque eu ainda o que vai ser bom para mim? Vou aprender, vou conhecer pessoas, vou desenvolver meu hebraico, então tem que sempre estar ali procurando, eu sempre falo para os alunos quando chego aqui, olhe o ponto positivo de cada coisa, veja o que você pode tirar de bom daquela experiência ali, né? Por exemplo, vou dar um exemplo até de quando eu cheguei. Cheguei como estudante, né? Como eu falei, para estudar na Universidade Hebraica e tal, não tinha muito tempo livre porque estava ali estudando e tal e tal. Podia, né, tentar viver com o que ali, com o que eu tinha do Sal Clitar, né? Mas eu falei, não, eu preciso de mais um pouco, eu preciso comprar algumas coisas e tal, e tal. Vou fazer algum tipo de trabalho. Procurei trabalhar de babysitter no início, né? Aí no início eu fiquei meio assim, nunca trabalhei assim muito com criança, era jovem, né? Mas vou fazer isso aí, vou estar lá, vou tentar essa experiência. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque criança fala de uma forma mais, né? Mas Vamos dizer sim, assim, livre. verdadeira com você. É isso, aberta. E o hebraico é mais assim, vamos dizer assim, mais simples. E você também não fica muito com vergonha de falar o hebraico. Então foi ali que eu desenvolvi meu hebraico de uma forma assim incrível, fora a universidade, claro. Mas onde eu pude ter a confidência, né? Aquela coisa assim, de falar, a segurança de falar hebraico, foi mesmo com as crianças, né? Quando eu comecei. E aí depois eu fui falando mais, fui saindo na rua e falando, e aí foi aquilo ali que deslanchou o meu hebraico, vamos dizer assim. Então, se eu tivesse fechado a cabeça para isso, talvez eu não teria obtido essa experiência que ajudou na minha, né, na construção da minha vida aqui em Israel. Então, eu sempre falo, está aberto para tudo, principalmente em relação ao trabalho.
né? Que é diferente da mentalidade do Brasil, obviamente, né? E a parte de simpatia também, né, dos israelenses, né? A empatia, a simpatia é bem diferente do que no Brasil, né? Mais Isso, reto e direto, né? exato, é Sem muita verdade. paciência, né? Exato. Não levar nada assim, né? Eu sei que a gente é muito assim aberto, fala com tudo, nós somos pessoas, né, calorosas, né? Como é que se diz? Sim, é isso Então mesmo. aqui o israelense também é, na verdade, mas ele tem aquela questão de ser direto, né? De falar as coisas, de ser objetivo. E às vezes isso bate é aqui que tem a diferença do brasileiro e israelense, porque o brasileiro interpreta como grosseria, como, ele não está sendo legal comigo. E o israelense não vê assim, ele está vendo de uma forma diferente. Eu estou sendo prático, eu estou te respondendo, eu estou te dando o que você perguntou, mas não, né? Não da forma que a gente esperou. Então, eu acho que é bom até pesquisar um pouco antes, entender isso quando você chega, quando o olê chega, né? O olê tem que saber isso para já estar preparado ali, né? E não ter esse conflito de cultura, vamos dizer assim, né? Perfeito. Quais são as surpresas positivas que verificamos quando os olhinhos chegam e começam a se adaptar? As surpresas positivas. Isso. De que os Olim, no final das contas, eles chegam aqui e eles descobrem. Tem uns que chegam e falam: não quero saber de brasileiro, eu quero ficar só na israelense aqui, vou falar só com israelense, eu quero viver com a vida israelense, que é bom, sim, é uma ideia boa. Mas a surpresa positiva é que aqueles e a maioria deles, que entendem que Dafka, né, a gente fala em hebraico, justamente em estar com os olímpicos que chegaram, com aqueles que chegaram antes, vamos dizer assim, 2 anos atrás, um ano atrás, ou até mais, ou se comunicar, entrar em comunidades de Olim para saber realmente o que se faz, aquilo ali ajuda muito, né? Porque um vai ajudando o outro. A gente está naquela comunidade ali, um consegue um trabalho, descobre que tem mais lugar e estão procurando mais pessoas para trabalhar, aí avisam os outros amigos, ou, vamos dizer assim, baixa aquela saudade da feijoada, e um amigo fala, olha, sabia que tem naquele endereço ali, vende feijoada. Ou então, enfim, vários assuntos relacionados com, vamos dizer assim, com aquela conexão da gente, né, com o Brasil, que a gente, de qualquer forma, não quer perder. A gente quer morar em Israel, mas a gente quer continuar sendo brasileiro, né? Então, a surpresa vai descobrir que o Olê chega aqui e ele descobre uma forma de se adaptar a Israel, levando em consideração ao seu passado, né? Vamos dizer assim, o ser brasileiro, né? Ele não deixa de lado. Então, a minha surpresa boa é saber que os olímpicos estão sempre ali em conjuntos, um ajudando o outro, um passando informação para o outro. Inclusive, uma das minhas dicas, né, que eu já posso falar aqui para os olímpicos que não chegaram, que estão pensando em chegar, é isso, é sempre perguntar uns aos outros, né? Entrar em grupos, tem grupos no Facebook, tem grupos de WhatsApp, WhatsApp, né? né, em cidades de Olim do Brasil, Olim latinos em Israel, enfim, que ali vocês já podem ir se formando. Claro que não precisa já daí do Brasil ficar perguntando coisa que vocês ainda nem chegaram lá, mas se for uma coisa assim crítica vamos dizer assim, de antes de sair do Brasil, aí é válido. Eu acho super válido, né, estar em contato e ajudar uns aos outros. É Fora, sempre uma fora aquilo que todo mundo já sabe, né? Segurança, o valor do plano de saúde, o valor da escola das crianças, né? contato, com Tudo isso certeza. também não é muito surpresa, mas são coisas que também agrada bastante quando todo mundo sabe que isso é melhor do que no Brasil, né? Não chega a ser uma surpresa, mas é bem interessante chegar aí e perceber que é real, né? Eu acho que É isso. verdade, é verdade. Tem casal de brasileiros de todos os lugares, na verdade, argentino, enfim, que sempre fala para mim, Lorena, sabe qual é a melhor coisa de estar aqui em Israel? Eu falei, qual? Já sei, o falafel. Ele falou, não, nem é o falafel. É eu poder ir trabalhar e meu filho sai para a escola, né? Meu filho tem 8 anos, ele sai andando para a escola, porque a escola é aqui do lado aqui de casa, e ele atravessa a rua, ele faz tudo sozinho, porque ele já se adaptou e eu sei que não vai acontecer nada com ele, né? Meus filhos, por exemplo, eu tenho 4 filhos, né, minha filha, que é a mais velha, o outro filho, eles vão para a escola de ônibus, né? Eles sabem o horário, eles entram no aplicativo Move It, né, que é quem funciona muito bem, é um aplicativo daqui, né? Que a gente sabe os horários dos ônibus e dá para se programar para sair de casa na hora, o ônibus passa na hora, então minha filha pega o ônibus, vai para a escola, volta, e eu estou tranquila, porque eu sei que a segurança em relação, né, a roubo, coisa do estilo,
eu posso ficar tranquila porque eu sei que eles estão bem. Então, realmente, é uma surpresa maravilhosa. Isso, o plano de saúde, que a gente não tem que pagar tão caro como a gente paga, esse absurdo que a gente paga aí no Brasil, né? Exato. Enfim, tem muita surpresa boa aqui em Israel, esperando por vocês. Legal. E até acrescentar uma coisa que eu estou batendo nessa tecla, né, que eu estou falando algumas vezes, desse aplicativo do Move It, ele funciona no Brasil também, tá? Ah, Então, quem quiser, já instala. É Move It com dois Os, Moovit, Move It, tá? Já instala no é, Brasil e já vai se acostumando com ele aqui. Mesmo que não pegue perfeito. condução, mas já instala em português, vai estar com tudo direitinho, saber como funciona para quando chegar em Israel não ter surpresas. Funciona muito bem. Funciona aqui É, no Brasil e em Israel funciona muito bem o aplicativo. o transporte público aqui em Israel é muito bom, né? Dentro da Sim, cidade, também, né? Entre as cidades, vamos dizer assim, se precisam de trem, né? Obviamente aqui em Israel tem trem, tem ônibus, os ônibus são confortáveis, então funciona muito bem. Inclusive, quando eu preciso ir no centro da cidade, porque centro da cidade, em qualquer lugar do mundo, é complicado, né? A gente não acha estacionamento ali tão fácil, enfim. Eu sim. prefiro ir de ônibus, eu subo no ônibus aqui na frente da minha casa, vou lá no centro, volto, tranquilo. Bem melhor do que ficar indo, procurando, né, estacionamento e tal, e funciona perfeito. Legal. Acho que é isso aí. Passamos por tudo, encerramos e se despede. Se tiver mais alguma coisa para falar, fica a Lorena se despedir do pessoal, né? E saber que quem está assistindo vai encontrar com a Lorena em Israel, vai conseguir falar com ela, encontrar, nem tanto, né? Porque cada olê vai para um lugar diferente. Israel é difícil É. presencialmente, talvez algum A gente evento, não falou alguma coisa disso, né? assim. A gente não falou É, disso. Tem casos que eu faço a visita ao olê, né? Por que eu digo tem casos? Porque eu sei que às vezes tem casos que o olê tá ali, já tá adaptado e tal, não tem muito tempo nem para ficar recebendo visita de Lorena. Mas quando o olê fala para mim, Lorena, vem aqui tomar um café comigo, eu vou. Então, para vocês saberem, eu moro em Jerusalém, acho que eu não falei isso no início, né? Eu moro em verdade. Jerusalém, É. mas eu tô viajando por Israel todo, né? Por toda parte. Então, o Valdemar teve aqui agora há pouco, a gente foi em Sim. Haifa, a gente foi em Carmiel, ele ficou, né, em Herzliya, ali no centro, enfim, a gente viaja. Israel é bem pequenininho, né? Então, não é que a gente não tenha como fazer essas viagens, né? Eu sempre vou, quando eu acho um tempinho aqui e ali, vou tomar um cafezinho com os meus olhinhos. Então, queria Mas agradecer, né? o forte da assessoria é por telefone e WhatsApp mesmo, né? Aí isso Isso. é o que você acaba mais É. fazendo. E claro, final de semana, que é o Shabat, né? Também eu não estou disponível, apesar de que se há algum tipo de emergência, eu estou aqui, né? Eu sou o telefone vermelho de vocês, obviamente, mas como o Shabat é para a gente descansar, mesmo quem é religioso e quem não é, os Hilonim, né? Eu sou Hilonit, enfim, posso usar o telefone, mas eu prefiro usar ali o Onyx Shabbat, tá ali aproveitando minha família, estando ali com, né, sem trabalhar. Obviamente, no domingo volto a trabalhar, que aqui realmente a gente, né, lembrando que a gente volta a trabalhar no domingo, Exato. então eu estou disponível mais uma vez, novamente, a todos os Olim que precisam de ajuda, de pergunta, enfim, de orientação, né? Legal. Enfim, Isso aí. queria agradecer ao Valdemar e o Marcos por essa conversa legal de fim de tarde aqui em Israel, né? Um prazer sempre encontrar com vocês e falar com vocês e contar um pouquinho do meu trabalho. A gente sempre faz isso de forma informal, né? Porque a gente trabalha Sim, junto, mas é bem legal passar essa experiência para o Olê que está aí querendo Olê. O olê potencial, né? Aquele que está exato. querendo vir para cá, para Israel, para saber mais um pouco de mim, um pouquinho, né, do que vão encontrar quando vou chegar aqui, né? Um pouquinho da experiência. Obrigada. Maravilha. A gente que agradece. Teu trabalho Com é certeza. espetacular. A gente escuta muitos elogios do pessoal que vai para aí, né? Então, isso é bem legal e saber que a gente tem uma equipe assim super positiva e que ajuda bastante. É até gratificante isso. Toda Obrigado, razão. obrigado, Lorena. Obrigado, Obrigado, Marcos. Breno. É isso aí. Tchau, Obrigado, tchau. Tchau, queridos. Bye. Bebe Tchau. Hatzlacha. Boa sorte.